Olá, o meu nome é Roberto e vou compartilhar com vocês algo que aconteceu com meu velho pai já falecido quando ele era um rapaz de 20 e poucos anos e morava em uma cidade pequena no interior do Paraná. Na época, moravam meu avô, minha avó, 8 tios, meu pai. Sim, pois é, nossa família é bem grande, mas para a época era normal o casal ter mais de 7 filhos. Dentre meus tios, haviam 5 tias e mais 3 tios. E meu pai, que era o mais velho e por essa razão, com 16 anos, já trabalhava para ajudar a família. Na verdade, ele ajudava o meu avô a tirar leite das vacas para vender no centro da cidade. Eles moravam na área rural, em uma propriedade de um velho fazendeiro viúvo que mal aparecia por lá. Então, deixou a propriedade aos cuidados de meu avô, que sempre foi um funcionário muito correto. Certa vez, apareceu por lá um homem de estatura mediana, pele pálida e olheiras profundas. Esse homem estava vestido muito maltrapilho e chegou pedindo um prato de comida à minha avó, que sempre foi muito caridosa e atendeu seu pedido e lhe ofereceu uma refeição e um copo de suco. O tal homem, então, se sentou embaixo de uma árvore para se alimentar. Quando ele terminou, ele agradeceu e perguntou ao meu avô se ele não sabia de um trabalho por ali, mesmo que fosse só em troca de um lugar para dormir e alimentos. Meu avô sentiu pena daquele pobre homem e acabou dando um emprego a ele. Não pagaria muito, mas pelo menos ele teria uma vida melhor. Então, o meu avô ofereceu a ele um quartinho simples com um banheiro que ficava próximo ao curral. Por não saber quase nada sobre o homem, o meu avô preferiu assim. A minha avó deu a ele algumas mudas de roupa para que ele pudesse tomar um banho e se trocar. No dia seguinte, antes das 5 da manhã, o tal homem de nome Mauro já estava de pé fazendo a limpeza do galinheiro e retirando os ovos. O meu avô ficou impressionado pela força de vontade de Mauro e o convidou para tomar café, que prontamente ele aceitou. Enquanto eles comiam, o tal homem, sempre se mantendo em silêncio e cabisbaixo, também fazia a sua refeição. Nisso, o meu avô resolveu então perguntar mais sobre a vida dele, mas a única coisa que Mauro respondeu foi que há anos atrás, em um trágico acidente, uma onça parda entrou em sua casa e devorou sua esposa e filho, que tinha poucos meses de vida, e que desde então ele não tem mais paradeiro. Ele falou também que algumas pessoas tentaram o ajudar, mas ele não consegue ficar muito tempo no mesmo lugar porque sempre dá errado e ele tem que se mudar. O meu avô, ao ouvir ele falando assim, ficou meio cabreiro, mas não tinha motivos para não querer mais a presença de Mauro ali. Até que em certa noite, o meu pai estava chegando da cidade por volta das 8 da noite, depois de um longo dia entregando leite aos fregueses. Ao se aproximar do curral, o meu pai começou a ouvir um barulho como se os porcos estivessem agitados. Mas como haviam vários, o meu pai deu de ombro e entrou em casa. No dia seguinte, pela manhã, o meu avô e meu pai encontraram 2 porcos mutilados. Pareciam ter sido passados num triturador. O meu avô ficou assustado, pois nunca tinha visto coisa parecida. Foi então que eles estranharam a ausência de Mauro, que era sempre o primeiro a acordar. E então, sem perder tempo, o meu avô pediu ao meu pai para ir limpando o curral e que ele iria dar um pulo até o quartinho de Mauro verificar se estava tudo ok. Ao chegar no quartinho, o meu avô se deparou com Mauro sem roupas, caído no chão e todo sujo de sangue. O meu avô começou a chamar por ele, que acordou assustado, e contou ao meu avô que na noite passada ele já estava deitado quando ouviu um barulho no curral e foi até lá verificar. Então se deparou com o lobo do mato atacando os porcos e ele esfaqueou o lobo, e que mesmo ferido avançou sobre ele e sumiu pelo mato. O meu avô ficou totalmente desconfiado, mas qual seria outra explicação para os porcos moídos lá no curral? Um ser humano não faria aquilo. Então, dias se passaram e tudo continuou como de costume, até que certa noite o meu pai perdeu a carona com o seu José, que morava na fazenda ao lado e ia e voltava da cidade de trator. Ele acabou ficando para trás e voltando a pé, chegando na fazenda por volta das 10 da noite. Quando ele foi se aproximando do curral, ele começou a ouvir novamente os porcos gritando desesperados, e um forte cheiro de carniça tomou conta do local.
Meu pai, curioso que só, resolveu pegar uma lanterna e ir ver o que estava acontecendo. E nessa hora, os seus olhos avistaram uma criatura horrível com os olhos avermelhados e presas assustadoras. Aquele ser estava comendo um porco e quebrava os seus ossos como se fosse de brinquedo. O meu pai saiu correndo gritando por socorro, e a tal criatura veio correndo logo atrás. Aquilo era uma mistura de lobo com alguma outra coisa e corria muito que logo alcançou meu pai, pulando sobre ele e mordendo a sua perna. O meu avô veio correndo de encontro com uma espingarda na mão e começou a atirar. Nisso, o Mauro saiu de seu quartinho correndo e pedindo para pararem de atirar, que era o seu filho. O meu avô não pensou duas vezes e sentou o chumbo naquele bicho que deu um uivo horrível e saiu correndo muito ferido. O meu avô, ao ver meu pai com a perna toda ferida, pegou o Mauro pelo braço e começou a questionar sobre a tal criatura que ele havia chamado de filho. Mauro, nesse momento, explicou que havia sido seu filho que matou sua esposa e filha mais nova, que seu filho havia herdado uma maldição que foi de seu avô, pai de Mauro, e que ele não desenvolveu a maldição, mas infelizmente o seu filho Juarez, de 20 anos, estava perecendo com essa vida maldita, e que esse é o motivo de ele não ter paradeiro, pois o seu filho o segue por onde ele for, e sempre acaba machucando alguém. Disse também que na manhã em que meu avô o encontrou caído sem roupa, ele havia tentado impedir que seu filho comesse os porcos, mas não conseguiu. E no dia seguinte o garoto veio ver como ele estava, e por não ter roupas, Mauro deu a ele o que estava usando, pois das 3 peças que ele tem, só aquela estava seca para o uso. Então, nisso tudo, eles acabaram discutindo e Juarez deu um soco em seu pai, que caiu desmaiado. Mas Mauro, por amar o seu filho, mesmo depois de tudo, não desistia de buscar uma ajuda para o seu filho. Ele tinha esperanças de tirar ele dessa vida de maldição. E então meu avô, mesmo com muita pena do sofrimento daquele pobre homem, o mandou seguir viagem e pediu que ele não voltasse nunca mais. E assim, Mauro fez. Mas esse não foi o fim, pois Juarez, ao saber do ocorrido, voltou em busca de vingança. Em uma noite fria, por volta das 11 da noite, a criatura voltou e começou a rondar a casa bufando como um boi bravo. Meu avô e meu pai pegaram as armas e começaram a atirar naquele monstro que partiu para cima de meu avô, fazendo-o cair no chão. Nessa hora, o meu pai não pensou duas vezes e acertou um tiro na cabeça do bicho, que caiu estribuchando no chão e morreu. Meu avô, mesmo com um susto, nada sofreu. No dia seguinte, eles enterraram o corpo daquela criatura em um valão e Mauro nunca mais foi visto. Depois desse ocorrido, nem meu avô e nem meu pai nunca mais confiaram em nenhum desconhecido. Meu pai me contou essa história e disse que aquele ser em que Juarez se transformava era um lobisomem. Bom, pessoal, esse foi o relato que meu pai contou a mim e os meus irmãos. Eu agradeço pela oportunidade de compartilhá-la com vocês. Muito obrigado ao canal e uma boa noite.